E aí, Malvadeves, depois que eu comecei a trabalhar para o exterior, comecei a entrevistar candidatos para o exterior, eu comecei a ver as entrevistas de emprego, especialmente tech, de uma forma diferente. E hoje eu quero falar para você o que eu aprendi entrevistando os gringos, o que eu comecei a ver que vale a pena você prestar atenção e o que a gente que está recrutando para grandes empresas, para startups ou para empresas que vão te pagar em dólar remoto, o que a gente está preocupado. Então, se você quer saber o que você pode e não pode fazer de jeito nenhum numa entrevista técnica, assiste o vídeo até o final. E aí, Malvadev, se tu caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, você tá maluco, eu sou o Vinícius Pasco Antônio do Pascoadev. Eu trabalho com programação há mais de 11 anos, trabalhei os últimos quase 5 anos na Alemanha e agora eu trabalho remotamente para uma startup dos Estados Unidos. Nos últimos meses eu me tornei responsável pelo processo seletivo e comecei a entrevistar os candidatos. E olha que não foram qualquer candidato. Com essa onda de layoff, bastante gente de grandes empresas começaram a aplicar para a empresa que eu tô. E como o meu CTO, ele era diretor de engenharia no Spotify, ele tem bastante contato nas grandes empresas, na famosa FANG, e começou a chamar esses candidatos para serem entrevistados pelo Pasquadev. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu vou falar uma coisa, eles cozinham com água. Tem um ditado na Alemanha, que kochen auch mit Wasser, que é eles também cozinham com água. Literalmente, eles são iguais a nós. Quando a gente jogava futebol e a gente tinha que pegar um time de uma liga acima, o cara mais experiente, o Lama, ele falava isso pra gente. Cara, eles também de kochen auch mit Wasser. Então não se preocupe, eles são que nem a gente, também são seres humanos, também tem erros, tem defeitos, tem acertos. E dá pra gente ganhar esse jogo, assim como você que quer aplicar para fora também dá para ganhar se você prestar atenção nessas coisas. Eu falei um pouco sobre como foi meu processo para essa empresa que eu tô, então se você está curioso para ver qual que foi o processo, como que foram as entrevistas, eu falo mais sobre isso nesse vídeo. Mas agora eu quero te falar o que eu comecei a prestar atenção, o que eu comecei a ver depois de começar a entrevistar esses candidatos, e o que você pode já começar a fazer agora e o que você tem que pensar e levar em conta na sua próxima entrevista. A primeira coisa, você já deve ter escutado falar, é normal ficar nervoso. Eu não lembro de ter feito alguma entrevista que eu não fiquei nervoso. Você sempre está ansioso porque você provavelmente quer essa vaga e você não sabe o que aconteceu. Você está se expondo para ser julgado por outras pessoas. Então é muito normal você ficar nervoso e a gente que vai te entrevistar sabe que você está nervoso e sabe que é normal. Então não tenha medo de falar isso, não se preocupe de tentar quebrar o gelo e falar, pô pessoal, eu tô meio nervoso, então se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem podem perguntar, ou talvez eu faça perguntas. O mais importante, eu vou falar já, o mais importante na entrevista é você ser comunicativo e você conseguir externar o que você está pensando. Porque nem sempre a pergunta que a gente vai te fazer, técnica, tem uma resposta certa ou errada. A maioria das vezes a gente quer ver qual que é o seu processo, como que você pensa e como que você consegue trabalhar em equipe, no caso com quem está te entrevistando, e como você consegue trocar figurinha e externalizar, não sei como que é, Marcelo, o que você está pensando. Então, o primeiro, é normal ficar nervoso, você vai ficar nervoso. E quanto mais entrevistas você fizer, mais natural vai ser para você. Então, você que está começando agora, não tenha medo de fazer, aplica pro máximo que você conseguir. Só que, se você tem aquela vaga especial que você sonha em passar, não aplica para ela. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas tenta fazer que nem no videogame. Quando você quer matar o chefão, você tem que passar por todos os mini bosses antes ali para ganhar experiência, para subir de level, para ganhar skill. É a mesma coisa na entrevista técnica. Aplica para o máximo de entrevistas que você não se importaria de perder, se você pode dar o luxo de fazer isso. E depois, quando você tiver mais experiência, você tiver mais feedback do que você realmente sabe, você aplica para a entrevista que você quer. Até sobre isso, é a segunda dica, eu acho que é a mais importante de todas. Você não vai passar em todas, é normal. Eu não passei em todas as entrevistas que eu apliquei e estou num trabalho bom agora. A grande diferença é o que você faz com a informação que você tem quando você não passar. Então é muito importante você pedir feedback para quem está te entrevistando e você tentar ver o que você não conseguiu entregar. Porque por mais que às vezes, eu entendo que às vezes você pede feedback e ninguém te responde. É normal, é muito normal isso acontecer. Mas você sabe que quer perguntar A ou B ali, você não soube responder e você não tem segurança para falar sobre aquilo. Então você consegue, com uma auto-reflexão, ver os pontos fortes que você tem, ver quais são os pontos fracos e tentar se preparar mais para essa entrevista. E é uma coisa que você também poderia fazer antes de aplicar. Você sempre tem ali os requisitos técnicos, então você consegue ver o que você sabe, o que você não sabe e estuda.
mas isso é para preparação e estratégia de LinkedIn e como que você aplica. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Uma coisa que a gente que está do outro lado entrevistando as pessoas, a gente consegue perceber é um mentiroso. É muito difícil você sustentar a mentira, especialmente numa entrevista técnica, porque por mais que você... Eu já fiz isso e não me orgulho. Na verdade eu me orgulho porque deu certo, consegui o trabalho, mas... Eu lembro até hoje, meu primeiro emprego que eu fui aplicar, meu primeiro emprego eu consegui num estágio, o segundo era uma entrevista que um amigo meu já tinha feito, ele falou, cara, eles querem que você saiba Spring e outras coisas, mas lembro que Spring eu não sabia o que era, não fazia ideia. Um dia antes da entrevista eu pesquisei o que é Spring. É um framework MVC, blá 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 blá. Framework MVC, blá 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 blá. Framework MVC, blá 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 blá. Na hora que o cara perguntou pra mim, tem experiência com Spring? Eu falei, pô, Spring, o framework MVC, blá 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 blá. Ele falou, é esse daí. Eu falei, já estudei. Ele falou, não, demorou. E só deu certo porque o cara que estava me entrevistando também não fazia ideia do que era Spring. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu vi isso. E foi muita sorte, mas não arrisca, não faz isso. Se você não sabe... É o que eu te falei, aproveita para ver o que você não sabe e para investir tempo depois estudando. Não mente porque não se sustenta, até que você possa pensar, putz, eu posso mentir aqui, conseguir um emprego e depois eu estudo que nem um louco. Dá certo, eu já fiz isso, mas não mais recomendado. O recomendado é você ser transparente e falar que tecnologia você nunca trabalhou, mas você sabe o que é, que você trabalha outra que é parecida. Ou se você está começando agora e não tem experiência, você pode falar que não tem experiência profissional, mas que tem um portfólio, que você já fez projetos, então já se deparou com esses erros, isso funciona dessa forma. Tentar de outras formas mostrar que você não sabe, mas que você também tem o seu valor. Então, mentira tem perna curtíssima, ainda mais quando quem te entrevistando tem experiência e já esteve no seu lado e sabe como que é a malandragem. E eu vou falar o que eu acho mais importante e a coisa que eu mais observo, e a coisa que eu mais observo quando eu estou entrevistando alguém. Só que antes, Marcelo, óbvio, todo mundo está vendo aqui, 80% das pessoas assistem e não são inscritas, então se inscreve no canal se não está inscrito, ajuda a comunidade aí, uma Malvadela a crescer, deixa o teu like e comenta aí para dar um engajamentinho, pô. Nunca te pedi nada, não me irrita, já se inscreve. E o que eu mais procuro, o que mais também as pessoas com quem eu converso do meu time aqui, a gente procura, é ver como que você consegue, que nem eu falei no começo do vídeo, externalizar o que você está pensando. Porque a gente trabalha, não trabalha tanto mais, mas a gente trabalha com pair programming, então é muito importante, é crucial a gente conseguir comunicar o nosso processo lógico, comunicar o nosso pensamento, comunicar o que a gente está pensando, por que a gente está fazendo isso, por que a gente está optando por A e não B, por que a gente está mexendo nessa classe, ou por que a gente está pesquisando tal coisa. É muito importante você não deixar um vazio constrangedor e fala, explica. Se você está fazendo um desafio técnico que tem que resolver algum problema, fala, eu estou pensando aqui no meu cérebro, agora estou pensando que eu poderia fazer assim, eu ainda estou tentando imaginar como que eu vou fazer e comunica. É muito importante comunicar e pergunta também. A gente vai te ajudar, a gente não pode sempre dar o ouro, mas é importante até para ver como que você reage nas situações que você não sabe. O que você perguntaria para o Google, o que você perguntaria para nós mesmos, que se você está aplicando para a empresa que eu estou, você vai provavelmente trabalhar comigo, então é muito bom e é muito importante a gente ver se tem comunicação, se vai ter sintonia, se a gente vai conseguir manter uma rotina, porque no final das contas, as pessoas que estão te entrevistando são as pessoas que vão decidir ou vão passar um relatório para o CTO ou para quem tem que tomar a decisão se vale a pena ou não contratar. Então é muito importante você se comunicar e você externalizar o que você está pensando, por mais que para você pareça besteira, é muito importante a gente entender qual que é o seu raciocínio, o que você está pensando, especialmente em desafios técnicos. E é óbvio que eu sou estrangeiro, então não é minha língua nativa, mas por a gente estar trabalhando para o exterior de uma empresa, na verdade eu sou o único estrangeiro que trabalha na empresa, mas é muito importante que a gente converse com outros estrangeiros que a gente vai entrevistar, ver o inglês, ver o nível de inglês, como que você está. Muito parecido com o que eu falei agora sobre você conseguir se comunicar, é extremamente importante você ter fluência e saber se comunicar se você vai trabalhar para uma empresa do exterior. No Brasil, tranquilo, é muito importante o inglês, mas você quer para o exterior, uma vaga remota, para o exterior para ganhar em dólar, em euro, não é nem diferencial, você precisa saber inglês. E se você está pensando em melhorar seu inglês, tem um parceiro aqui de longa data do canal, Fluency Pass, tem um link aqui na descrição, dá uma olhadinha. Vale a pena, recomendo. E a última coisa que eu aprendi, uma coisa que nunca tinha percebido, nunca tinha pensado, ninguém nunca me falou,
Eu só comecei a prestar atenção agora que eu tô entrevistando candidatos da gringa, que é como que as suas experiências influenciam no seu modo de pensar. Então a gente tem algumas entrevistas, algumas perguntas que são para o pessoal mais sênior, que são perguntas arquiteturais, de design, de sistemas, e é muito engraçado porque sempre os problemas que as pessoas vão resolver e as soluções que elas dão estão muito ligadas com o background. Então, a mesma pergunta que a gente faz para mais de 10 pessoas sempre vai ter uma solução diferente e sempre a justificativa dessa solução diretamente ligada com experiências anteriores que ele teve. Então, se você perguntar para uma pessoa que trabalha com data science, ela vai falar que o banco de dados é importante, porque aí ela consegue usar para tomar decisões para os stakeholders, para poder trabalhar com essa data, para poder trabalhar com essas informações. Teve a mesma pergunta que a gente fez para um cara que trabalhava com AI, e ele falou que era muito mais importante você conseguir usar o Dialogflow para poder ter falando grego agora. Corre aumento faça. Eu não vou entrar em detalhe, mas as experiências que você teve influenciam diretamente nas soluções que você propõe. Então, para você que está começando agora, para você que tem um pouco mais de experiência é a palavra-chave. Você tem que fazer projetos, você tem que errar, você tem que ver problemas para poder entender que os problemas têm soluções e às vezes um problema parecido tem a solução parecida. Então, quanto mais erro você fizer, quanto mais problema você ver, quanto mais desafio você superar, mais você vai estar preparado, mais experiências você vai ter para poder aplicar para as vagas. E é óbvio que isso está diretamente relacionado com quanto você vai ganhar, com quais privilégios você vai ter e com cobrança também você vai ter. É muito importante que você tenha experiência. E como você pode ter isso? Fazendo projetos paralelos. E os projetos paralelos tenta fazer algo que não tem a ver com o seu trabalho, porque é muito fácil você confundir as coisas e esse projeto que era para ser divertido e desafiador para você, como você aprendeu, do mesmo jeito que você começou a aprender a programar, que era tudo novo, divertido, você ficava encantado quando fazia um Hello World, não vai ter essa sensação se você começar a usar a mesma tecnologia do trabalho, se você começar a misturar as coisas e não fazer um projetinho separado. Aproveita para ver alguma tecnologia emergente, alguma coisa que você leu ou alguma coisa que traga interesse. Você também pode trabalhar, é óbvio, nos projetos que você está, pede projetos novos, tenta mudar de time, tenta ver experiências diferentes mesmo dentro do trabalho. Você pode também contribuir com projetos open source. No Brasil a gente não tem tanta essa cultura, pelo menos na Bolha Tech a gente não fala tanto disso, mas é muito bom você ver os pull requests que estão fazendo nesses projetos, ver o que eles estão, como que eles resolvem esses problemas, tentar ver quais são os issues que estão abertos para tentar resolver. E óbvio, outra coisa que também é muito bom é você documentar a sua jornada, escrevendo artigos, fazendo vídeos, ensinar a maneira de você aprender e você ter experiência também, e a gente dá valor bastante em quão engajado você é com a comunidade aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, estou na Argentina, mas eu trabalho na gringa. Então, a Mova Devs, se inscreva no canal, deixe seu like, espero que tenha gostado desse formato e a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Falou!